de milagre. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é alguém que ele viaja através do mover de Deus. Deus opera maravilhas. A Bíblia vai dizer, apóstolo, que nesse contexto Deus escolhe um lugar. E Deus, ele não escolhe um lugar, esse lugar de facilidade. Deus escolhe um lugar totalmente pesado espiritualmente, um lugar totalmente desconfortável para quem não carrega autoridade. A Bíblia vai dizer que Deus escolhe justamente a cidade de Éfeso. Segundo alguns estudiosos, Éfeso era cultuado 50 divindades, mas a que dominava a cidade se chamava Artemis. Artemis era aquela que governava, era protetora, um símbolo que existia, do qual eles praticavam o quê? De vários seios e também de fecundidade. A Bíblia vai dizer que até então, Paulo ele está chegando nesse ambiente tomado de idolatria, ambiente tomado de opressão, ambiente tomado de feitiçaria. E uma vez que o Evangelho ele chega em território, eu vou começar a liberar para você entender o porquê que nós entramos por esta porta nessa conferência Manto de Milagre. Porque uma vez que o Evangelho ele entra em território dominado espiritualmente, não tem convivência, tem confronto. Cadê você que carrega a presença de Deus e entende nessa noite, aonde eu entro, tem que ter confronto. Por quê? Porque aquilo que eu e você carregamos desperta a guerra que eu e você enfrentamos. O apóstolo Paulo ele está dentro desse território, e se nós observarmos o texto, Apolo ele está em Corinto. Quem é Apolo? Aquele que ensinou sobre o arrependimento, sobre o batismo pelas águas. Mas quando Paulo ele chega no ambiente, ele se depara com alguns judeus, algumas pessoas, alguns gregos que se libertaram, que receberam a Cristo. Mas a Bíblia diz que quando Paulo ele se depara, Pedro Gabriel, ele vai logo perguntar: vocês já conhecem o Espírito Santo? Eu não sei se você já começou a sentir a atmosfera desse lugar, Yasmin, a presença do Espírito Santo de Deus que está sobre esse lugar. A Bíblia diz que quando ele pergunta, pastor, aqueles homens vão dizer: nós nunca ouvimos falar, nem sabíamos que existia o Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele vai começar a orar, e ele vai posicionar as suas mãos, e posicionando as suas mãos, a Bíblia diz que aqueles homens são totalmente tomados. Eu acho que a igreja não está entendendo, aqueles homens são totalmente tomados. Por quê? Pela presença de Deus. Não foi pelo apóstolo Paulo, não foi pelo pastor, mas foi pela presença de Deus. Eles começaram a profetizar, eles começaram a falar em novas línguas. Mas a Bíblia diz, assim como eu disse, que quando o Evangelho ele entra, existe um confronto. E existindo um confronto, vai ter aqueles que são endurecidos, aqueles que não querem receber, mas também estão tentando atrapalhar. A Bíblia diz que Paulo ele se retira, mas ele carrega consigo os discípulos que receberam a Cristo. Meu Deus do céu, obreira Hilda, quando ele faz isso, ele está se retirando, mas ele está dizendo: eu não estou fugindo. Se prepare para começar a ver uma manifestação de Deus em áreas que estavam travadas, em áreas que estavam oprimidas. É Deus dizendo: hoje é a noite que eu liberto, hoje é a noite que eu quebro cadeias, hoje é a noite que eu destravo o que estava travado. Falamos aqui, porque o apóstolo Paulo ele está dentro desse ambiente, aonde na cultura existe essa deusa Artemis. E quem é Artemis? Ela governa a cultura, o comportamento do povo. Ela governa também a parte do dinheiro, a parte da economia. E uma vez que o Evangelho vai apresentar o que é verdade e vai tirar o que é engano, vai começar a perseguição. Mas eu vim liberar para uma igreja inteligente e dizer que não é momento. Me dá um pouquinho de
retorno. Não é momento, ei, de você paralisarmos. Não é momento de você se escondermos, ei. Deus não nos chamou para se esconder. Deus nos chamou para carregar. Cadê você? Eu vou simplificar isso aqui, ei. Deus não nos chamou para se esconder. Deus nos chamou para carregar a presença de Deus, ei. Aonde tu entrar, aonde eu entrar no ambiente, tem que começar a ser mudado, ei. Porque quem carrega a presença de Deus, alguma coisa acontece no ambiente. Eu amo isso aqui, porque ele está pregando, e eu gosto de estudar, porque o apóstolo Paulo, ele não só foi pregar em Éfeso, ele foi desestabilizar um trono de principados. E uma vez que nós mexemos com guerra espiritual, não espere tapinha nas costas, não espere abraço. É momento de guerra, é momento de confronto. Aí eu fico observando, porque o tema diz que Deus fazia extraordinariamente milagres através de Paulo. E é aqui que nós começamos algo. Deus está dizendo para mim e para você, quando eu digo que é extraordinário, eu faço algo que é fora do comum. Cadê você que está preparado aí para ver algo fora do comum começar a acontecer na tua casa, começar a acontecer na tua vida? Não será normalidade, será profundo, será profético, será sobrenatural. Deus dizendo, quando eu faço algo extraordinário, é fora da lógica, é fora do padrão, não terá como argumentar, porque aquilo que eu farei com as suas mãos, até você irá se surpreender. Ele chega no ambiente, 50 divindades cultuadas. Artemis é a principal que comanda, mas o apóstolo Paulo, ele chega apresentando alguém que manda no céu, e alguém que manda na terra. Eu vou liberar isso aqui, porque é uma noite profética que Deus está dizendo, aprenda a levar a minha presença, porque eu ainda mando no céu, e eu ainda mando na terra. Ali já entendeu, começa a levar a minha presença para dentro da tua casa, porque eu ainda mando no céu, eu ainda mando na terra. Eu sei que aqui entrou pessoas embaixo de guerra, pessoas que talvez cheguem em casa e diz, não tenho o que fazer, Deus me manda liberar algo. Eu ainda tenho controle, eu ainda tenho poder, porque eu mando no céu e eu mando na terra, e não será a tua casa que irá perder. Eu amo isso aqui, porque a Bíblia diz que Paulo, ele está liberando algo, e a Bíblia diz que através de tudo isso começa a acontecer algumas coisas, pastor. E o que começa a acontecer, eu disse aqui, que Deus, ele quer fazer algo fora do comum, fora da lógica e fora do padrão. Agora, o que Paulo veste, os lenços que Paulo seca o seu rosto, começa a servir de instrumento para quem está enfermo. Vou liberar isso aqui, porque é o tema dessa campanha, e tem um ato profético, é Deus dizendo, quando a minha presença começa a se manifestar além de você, ela invade ambiente sem você precisar estar. Por quê? Porque não é sobre o objeto, é sobre aquilo que você carrega. Vou liberar mais uma vez, quando a presença de Deus começa a se manifestar, Deus está dizendo, vai além da média, vai além da lógica, porque não é sobre você, é sobre aquilo que você carrega. Você está entendendo a profundidade que Deus está dizendo? O que você carrega ainda faz efeito. Cadê você que carrega a presença? Cadê você que carrega a presença? O que você carrega ainda faz efeito, Alisson. A Bíblia diz que eles começam a pegar os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, e fazer o quê? Levar até o enfermo, levar até aqueles que estão possessos, que estão aprisionados na mão do diabo. A Bíblia diz que onde os aventais e os lenços de Paulo chegavam, cura acontecia, libertação se manifestava. Quem estava oprimido já não está mais, está liberto. Aquilo que estava travado, aquilo que estava fechado, já não está mais. Deus está abrindo
querido? Aí o que é que nós vamos ver? Nós vamos analisar que diante de tudo isso, começa alguns querer imitar. E eu vou liberar algo para mim, para a tua vida, ei. Não adianta ter linguagem espiritual se não tiver autoridade. Vou liberar, ei. Não adianta ter linguagem espiritual se não tiver autoridade. Porque esse texto diz que 7 homens, quem são? Os 7 filhos de Seva. Agora eles vão olhar e vai dizer: é fácil fazer esse negócio. Eu também vou liberar lenço, eu também vou liberar aventais, hein? Mas quando eles se deparam, Satanás vai se manifestar e vai dizer: ei, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é vocês? Vou simplificar isso aqui, porque o grande problema é eu querer assumir uma identidade que eu não exerço. O grande problema é eu achar que uma fala pode manifestar muitas coisas. Deus está dizendo: você ainda não entendeu? Nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim, sempre foi por causa dele, ei. É por isso que os filhos de Seva não conseguem nada. A Bíblia diz que nesse exato momento, Yasmin, eles estão indo, e quando eles começam a querer imitar o poder de Deus, a Bíblia diz que um demoniado se manifesta, dá uma surra neles, envergonha eles, e eles saem quase nu. Eu disse aqui que onde o Evangelho entra, há confronto, não há conveniência, há confronto. E quando o povo daquela cidade começa a observar, ei, que os 7 filhos do sumo sacerdote não conseguem fazer nada, mas quando Paulo vem ativando, vou liberar isso aqui, ei, quando Paulo vem ativando a unção do céu, ei, cadeias são quebradas, demônios caem por terra, ei, feitiçaria é desfeito, trabalho, meu Deus do céu, é quebrado. É Deus dizendo: ei, usa a autoridade que eu te dei. Eu não te chamei para ser cópia, ei, eu te chamei para ser original. Está entendendo isso aqui? Fora da lógica, fora do comum. Aí sabe o que acontece? Os enfermos são curados. Isso aqui não é uma cura individual, isso aqui é uma transformação de território. Cadê você? Deus está dizendo: eu não quero alcançar só você, eu quero alcançar hoje dentro da tua casa, eu quero alcançar na tua parentela, ei, eu quero alcançar no teu trabalho, eu quero te fazer instrumento, ei. Nunca será só sobre ti. Quando eu acho, ei, é território, porque aqui há uma guerra de território, ei. E que território é esse? Territórios espirituais. É Deus dizendo: ei, eu não quero alcançar só você, eu quero alcançar tua geração, ei. Eu quero alcançar teus filhos, eu quero alcançar teus netos, eu quero alcançar teus bisnetos, ei. É Deus dizendo: eu preciso alcançar o coletivo. Observe que tudo isso acontece. E o que eles fazem, apóstolo? Muitos são curados, são libertos. A Bíblia diz que o povo mesmo começa a se apresentar. Isso aqui é lindo, porque quando eles se apresentam, a Bíblia diz que eles irão confessar os seus erros. O que estava oculto começa a ser exposto. Vou liberar isso aqui. O que estava oculto começa a ser exposto. Eles começam a confessar os seus pecados. Diaconisa Zaida, eles começam a levar os seus livros de ocultismo, ou seja, de feitiçaria. E a Bíblia diz que essa fogueira, segundo alguns estudiosos, deu de aproximadamente quase 50 mil dracmas. Ei, valia muito enquanto estava na mão do diabo, mas começou a valer muito mais quando esse povo foi para. Vou liberar isso aqui, ei. Para eles até valia muito na mão do diabo, mas quando eles entenderam, ei, que com Deus nós valemos muito mais, ei, nós não olhamos mais o valor, nós não olhamos mais material, nós começamos a atingir um nível espiritual. Eles fazem a fogueira, eles queimam o livro de feitiçaria e eles começam a confessar os seus erros.
Mas o confronto não acaba. Porque eu até entendo porque que o apóstolo Paulo escreve Efésios 6 justamente as armaduras, né? É porque ele entende que existem ambientes que você não podemos entrar de qualquer maneira. Existem situações que você não podemos botar na mão de qualquer maneira. Você sabe por que tem muita gente ferida, muita gente sendo destruída? É que está entrando em campo de batalha sem se preparar, está entrando em campo de batalha sem se proteger. É por isso que ele vem listando sobre as armaduras de Deus, porque ele entende, quando você entra em território dominado, ou você usa autoridade ou você perde. Deus, ele não conta com aparência. Para que demônios sejam expulsos, para que vidas sejam curadas, é necessário ter autoridade. Eles tiveram que entender que mesmo que qualquer um tentasse imitar, nada poderia resolver. Eu vou liberar isso aqui porque é profético. O que é contigo é contigo, o que é comigo é comigo. Deus está dizendo, o que eu chamei você para fazer, é você quem vai fazer. O que eu dei para você, é você quem vai exercer. É por isso que o apóstolo Paulo nem precisava se apresentar. Só lenços aventais, vidas já eram transformadas. Deus está dizendo, está preparado, para ver o ambiente transformado. Deus está dizendo, não será goteira, será inundação de glória. Vou liberar isso aqui, não será goteira, será inundação de glória, inundação do poder de Deus. É Deus dizendo, chega de viver pela metade, chega de viver no raso. Hoje Deus está dizendo, eu quero fluir algo novo sobre você. Há uma batalha, e nessa batalha você guerreia. Vou perguntar de novo para a igreja. Há uma batalha, e nessa batalha você guerreia ou você recua? Vai desestabilizar os tronos de principado que tem tentado tomar a minha e a tua casa, a minha e a tua família, ou vai continuar dando legalidade? Porque uma campanha profética para nos ensinar as estratégias. O que Deus derramou sobre a minha e sobre a tua vida precisa embater contra o inferno. Chega de perder filhos para droga, chega de perder esposo para o vício, chega de perder mulheres para prostituição, chega de perder crianças. Nós estamos em uma batalha espiritual, nós estamos em uma guerra. Precisamos desestabilizar esse trono maligno, que tem tomado conta da mente dos nossos filhos, que tem trazido tanto suicídio. Você liga o rádio, entra no zap, parente de fulano se matou, o filho de ciclano se suicidou. Deus está dizendo, chegou a hora de você começar a guerrear, desestabilizar esse trono maligno que tem tentado tomar conta da tua vida, tem tentado tomar conta da tua mente. Hoje é a noite que está dizendo, é poder, não é emocional, é autoridade espiritual que está sendo derramada sobre essa igreja, sobre o ministério apostólico resplandecer em Cristo. Deus está dizendo, hoje eu derramo algo novo, hoje eu derramo autoridade. Chega de perder. Eu quero profetizar na minha e na tua vida, que assim como os lenços e os aventais de Paulo entravam e o cenário, o ambiente era mudado, nessa noite, quando tu chegar na tua casa, colocar as tuas mãos, cadeias serão quebradas, trabalhos serão desfeitos, sepultura será fechada, porque quem nos deu autoridade foi Deus. O manto de milagre hoje está nesse lugar. Uma vez que ele é ativado de verdade, ele gera algo tão poderoso, nem vai precisar fazer força. Alguém vai conversar e vai dizer, eu errei, mas eu preciso me render. Vou liberar isso aqui. Uma vez que o manto de milagre, ele é usado de verdade, vai chegar alguém dizendo, me perdoa pelo que eu te fiz. Alguém olhando para mim e para você dizendo, eu errei, mas eu preciso me render. Eu
sabe, parece até difícil. É uma guerra espiritual, está pesada. Mas aonde a minha presença entra, demônio não fica. Vou liberar, aonde a minha presença entra, demônio não fica. Aonde a minha presença entra, rebeldia não fica. Aonde a minha presença entra, trabalho de bruxaria não fica. Aonde a minha presença entra, enfermidade não se aloja. Deus me trouxe aqui para dizer para mim aí, para a tua vida: receba aí, vai, esse manto espiritual que desce do céu sobre a minha e sobre a tua vida. Vai, receba aí autoridade, receba aí força, receba aí confiança. Talvez a nossa fé esteja pequena, mas Deus está dizendo: continua confiante, ative esse manto de milagre, para que tudo aquilo que está desarrumado volte para o seu devido lugar. Deus não escolhe ambientes normais, Ele também não escolhe pessoas normais. Ele escolheu em você, pastor. A gente é normal? Olha para o lado aí, Pedro. Tu é normal? Tu é normal? Eu não sou normal não, sabia? Porque alguém olha e fala assim: como é que pode ser normal, Alisson? O pau está quebrando, está rindo, está cantando, está pulando. O que está acontecendo? É porque é o sobrenatural de Deus. Daqui a pouco vai ter um ato profético. E assim como está na Bíblia que o lenço passava, o manto passava, eu achei lindo. Na quarta-feira eu vou fazer isso aqui, uma simbologia. Aquele manto passava, né, obreira Hilda? É como se nós estivéssemos lá no cenário, ali, o manto passando e a gente sentindo a presença, a presença de Deus que renova, a presença de Deus que cura. E como é que foi? 3 vezes, porque é Pai, Filho e meu Deus do céu, e por que foi 3 vezes? É Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus dizendo: há uma plenitude do meu poder sobre esse lugar. Eu não sei se você ainda não sentiu, mas eu consigo sentir, eu consigo sentir o manifestar de Deus. Haverá mudanças neste lugar. Receba de Deus nessa noite. E quando o ato profético passar, toque com fé, porque só recebe quem toca com fé. E eu creio que se tiver alguma enfermidade escondida, algum tumor, alguma coisa, será sarada. Eu falei esse dia na ministração e eu disse: eu não vou me esquecer não, porque eu fui uma que fui curada neste lugar. Eu fui curada tanto de insônia, pressão alta, aonde eu falava: qualquer hora dessa eu vou embora. Deus disse: não vai não. Mas nesse lugar eu recebi a minha cura. E já tem mais de 6 meses que eu não tomo um medicamento de pressão. E com pressão a gente sabe que não se brinca. Isso aqui, ninguém mandou eu falar não. Eu falo aonde quer que eu vou. Quem acompanha os meus vídeos sabe, eu disse: eu fiquei curada. Mas só fica curado quem crê. Só fica curado quem crê. Não tenha dúvida daquilo que o Senhor já começou a fazer na minha e na tua vida. Saia daqui com essa palavra, que o Senhor, Ele vai fazer o extraordinário através de ti. Repita comigo: fora do comum. Mais forte, tem que ser com voz de profeta. Deus vai fazer o extraordinário na minha e na tua vida. Fora do comum, fora da lógica, fora do padrão. Ninguém irá comentar, porque o que Deus faz, Ele não deixa dúvida. Saia daqui com essa palavra, e que Deus possa abençoar grandemente a minha e a tua vida, e só você que acredita. Aplauda o nome do Senhor.